caríssimos irmãos e irmãs, antes de dar os iniciativos a esse vídeo, queria partilhar para vocês que acabei de abrir um grupo no WhatsApp, onde é voltado para pessoas que de fato têm grandes ideias, grandes mentes, ou querem ter grandes mentes. E de fato nesse grupo é feito para as pessoas que de fato querem apresentar suas ideias, argumentos, debates. Então esse grupo é justamente para quem gosta de física, teologia, filosofia, entre outros campos, justamente para termos esse campo de encontro entre várias áreas do conhecimento. Então, se você é considerado, ou as pessoas te consideram como um anormal na família, por saber algo a mais do que o normal, então esse grupo pode ser para você. Um local onde você se sinta acolhido. É o grupo das mentes brilhantes. Então, agora saindo desse tema, agora eu quero puxar um tema que pode ser uma dúvida para muitas pessoas. Porque assim, como é que podemos saber se de fato você está emburrecendo? Temos um fenômeno peculiar de nosso tempo que escapa às métricas tradicionais da estupidez humana, de fato. Não se trata de ignorância simples dos analfabetos funcionais, nem da burrice dos arrogantes, dos semi-instruídos, mas de algo mais insidioso, que é um emborrecimento sistêmico. Ou seja, ela é metodicamente organizado e lucrativamente administrado. De fato. Então, ou seja, se Sócrates defendia a ignorância como o maior dos males, de fato, hoje nós testemunhamos a sua industrialização em escala global. Ou seja, uma coisa que está se espalhando de forma muito universal, entende? De forma grandemente universal. Então, a arquitetura desse grande emburrecimento, ela se assenta sobre 3 pilares entrelaçados. Primeiro ponto, a tirania útil, a ditadura do instantaneamento e a idolatria do efêmero. Ou seja, vivemos na era onde o conhecimento foi sequestrado pelo quê? Pela informação, a sabedoria dos dados. Ou seja, conhecimento foi sequestrado pela informação e a sabedoria foi sequestrada pelos dados. Ou seja, a profundidade foi trocada pela velocidade. As universidades, outrora as catedrais do pensamento, elas transformaram-se em fábrica de certificados profissionais e, ou seja, saem com diplomas e mentes emburrecidas. A filosofia, que significa amor à sabedoria, reduziu ao coaching. Ao método de coaching existencial. A teologia, outrora, rainha das ciências, se tornou o quê? Entretenimento espiritual. Se tornou um entretenimento espiritual. Então, os mecanismos da inteligência são tão engenhosos quanto perversos. As redes sociais, como seus algoritmos de engajamento, criaram uma economia da atenção onde o profundo é penalizado e o superficial se tornou algo recompensado. Então, a educação submetida à lógica do mercado, o que formou nesse período? Gerou especialistas idiotas. Como alertava o Ortega y Gasset, que sabem cada vez mais sobre menos, até saberem quase tudo ou sobre quase nada. Então, a cultura do cancelamento também instaurou. Ela instaurou um tribunal permanente onde o quê? Onde o pensamento heterodoxo é punido com ostracismo digital. Ele é punido com ostracismo digital, ou seja, é um grande caos. Um grande caos. Agora, espiritualmente também, temos aquela famosa teologia da prosperidade, ou seja, e aquele evangelho terapêutico, ou seja, completa um quadro. Eles transformam a experiência religiosa em produto de consumo espiritual. Deus foi reduzido a um mero produto, como se fosse um mordomo cósmico, tratando Deus como se fosse um garçom. Peça que ele vai te dar, peça que ele vai te oferecer isso, peça que ele vai te oferecer aquilo. E o que você ofereceu para Deus? Me diga. O que você ofereceu para Deus? O que você ofereceu para Deus? Ou seja, é aquela técnica de realização pessoal, a transcendência é uma experiência emocional.
Nas palavras de Kierkegaard, por exemplo, perdemos o sentido do tremor e do desespero, que são o berço do verdadeiro pensamento. Se pegarmos a história, por exemplo, ela nos mostra que civilizações morrem primeiro pela mente, depois perecerem materialmente. Roma, por exemplo, ela não caiu pelas invasões bárbaras, mas pela corrosão interna dos seus valores intelectuais. Nesse caso, o iluminismo, por exemplo, ela não triunfou pela força das armas, mas pela potência de ideias. Então, hoje, entretanto, testemunhamos uma inversão perversa. Nesse caso, ou seja, nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca fomos tão incapazes de transformar conhecimento em significado, de transformá-lo em conhecimento significativo. Então, os sintomas dessa falta de conhecimento estão por toda parte. Ou seja, a incapacidade de sustentar a atenção por mais de 3 minutos. Quando você vai apresentar um trabalho na escola, por exemplo, aquela dificuldade de ler textos longos, a substituição de argumentação por meme, aquela confusão entre opinião e fato, entre convicção e preconceito. Ou seja, será que é difícil manter um discurso por horas? Uma argumentação por alguns minutos sem travar? A escola, por outrora, por exemplo, espaço de formação do caráter e da razão, se torna um centro de preparação para testes padronizados. A família célula material, por exemplo, da transmissão cultural, ela se abdicou do seu papel para terceirizá-lo às telas. Ou seja, a solução mais difícil que o diagnóstico. A solução seria mais difícil que o diagnóstico, pois exige nada menos que uma revolução cultural. Uma redescoberta da leitura profunda, do pensamento lento e da conversa substantiva do tédio criativo. Você tem que ser criativo para ter o tédio. E requer coragem para o quê? Para desligar as máquinas. Desligar as máquinas de aborrecimento e religar-se às fontes perante a sabedoria. Desligar-se às máquinas. Entende? Religar as fontes de sabedoria envolve resgatar o conceito da ciência intelectual, não como fogo do mundo, mas como condição para transformá-lo. Ou seja, a questão não é o que você faz da máquina, mas o que a máquina faz de você, da sua mente. Ou seja, o emburrecimento contemporâneo, como a gente conhece, não é um acidente, mas ele se tornou um projeto. Ou seja, e só um projeto contrário de igual magnitude poderá revertê-lo. Então isso começa com o quê? Com cada um de nós, aqui e agora. Escolhendo o quê? Escolhendo pensar. E pensar quando tudo convida à passividade, ou seja, a aprofundar quando tudo incentiva a superficialidade. E temos que questionar tudo pela conformidade. São João Paulo, por exemplo, São João Paulo não, quer dizer, São Paulo, por exemplo, ele nos lembrava o seguinte: não nos conformemos com este século, mas transformemo-nos pela renovação da nossa mente. Nos transformar pela renovação da nossa mente. Entende esse caso que eu quero dizer? Agora, em relação a tudo isso, eu quero dizer exatamente para você. Para você. Então, permita-me me dirigir especificamente àquelas pessoas que sofreram a mais perigosa das metamorfoses. Aqueles que confundem acesso à informação com posse de conhecimento. Aqueles que acreditam o quê? Que assistir um resumo de 15 minutos no YouTube é como se fosse ler Platão. Eles acham que isso é como se fosse ler Platão. Os que citam Nietzsche, sem jamais ter aberto o livro Além do Bem e do Mal. Mas decora três frases de efeito nas redes sociais. Ou seja, decora a frase de efeito e acha o quê? Que está arrasando. Acha que é inteligente. Ou seja, vocês
principalmente vocês que me assistem, que ostentam diplomas como troféus vazios, use os jargões filósofos como efeitos baratos, que transformam o debate de ideias em quê? Como se fosse uma batalha de egos. Uma batalha de egos. Ouça-me bem. Ouça-me bem. Sua arrogância não é sinal de inteligência. Não é um sinal de inteligência. É um sintoma de uma pobreza intelectual tão profunda que beira a patologia. Que beira a patologia. Se tem esse caso, ou seja, você pode citar Kant, citar Nietzsche, citar Sócrates, etc. Quando você cita Kant sem entender o que é imperativo categórico, quando você nome dropa Heidegger sem conseguir explicar o Dasein, quando você discursa sobre Karl Marx, mas nunca leu Capital, apenas vive de ideologias, você não está enganando os sábios, não. Você está apenas revelando sua própria miséria. E uma dessas misérias é espiritual. É como um mendigo que, tendo encontrado a moeda de ouro, e se exibe como se fosse o dono da mina. Como se fosse o dono de uma mina de ouro inteira. Olha só isso. E eu vou dizer uma coisa com sinceridade para você. Sua ignorância seria perdoável se não fosse acompanhada dessa presunção intolerável. Entende isso? O camponês iletrado que reconhece sua limitação é infinitamente mais sábio que o doutor que acredita saber tudo. Santo Agostinho, por exemplo, um dos maiores gênios da humanidade, ele se chamava de quê? Chamado de um homem que ignora muitas coisas. Um homem que ignora muitas coisas. E você? Poxa, você mal consegue terminar um livro por ano e ousa falar como se detivesse o monopólio da verdade? Isso é uma grande piada. Isso é uma piada. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez doa. Pode doer. Pode doer. Seu conhecimento de Instagram, que você espalha por aí, é tão profundo quanto o pires. Ou seja, tão consistente quanto fumaça. Tão duradouro quanto a história de Instagram de 24 horas. Ou seja, você decora a frase de efeito como se fosse um papagaio. Mas é incapaz de quê? De sustentar um raciocínio complexo por 5 minutos. Seguidos. Incapaz de sustentar um raciocínio complexo por 5 minutos seguidos. Você compartilha artigos que não leu, cita estudos que não compreende e opina sobre temas que desconhece. E tem o gosto de fazer o quê? Chamar isso de intelectualidade? Que piada, viu? Que piada! Isso é uma piada. Então, enquanto os verdadeiros sábios que a gente conhece, que estão por aí, os de verdade, aqueles que passam anos estudando um único problema, falam com hesitação e humildade. E você que está aí, possuidor de meia dúzia de lugares comuns decorados. Ou seja, profere absurdos com convicção de oráculo. É aquele efeito Dunning-Kruger, por exemplo. Isso é uma forma mais grotesca. Ou seja, quanto menos se sabe, mais se acredita saber. Quanto menos se sabe, mais se acredita saber. Mas eis a verdade mais cruel que eu vou te dizer. Você não é vítima, você é cúmplice. Porque você escolheu o caminho da felicidade, a senda da vaidade intelectual e o atalho da pseudo-sabedoria. O atalho da pseudo-sabedoria, ou seja, você preferiu likes do que a profundidade. Você preferiu a aparência do que a essência. Você preferiu o instantâneo do que o perene. Então transformou sua mente o quê? Em um fast food cognitivo onde se serve hambúrgueres mentais. Como se fosse um banquete filosófico. Você trata o conhecimento como se fosse fast food, consumo rápido. Qual a solução disso tudo? Simples.
É dolorosa. Primeira, admita que você tem ignorância. Admite que você tem ignorância e volte a estaca zero. Comece a ler e leia de verdade. Não para postar foto. Estude com método. Não estude com quantidade aleatória, entende? Cale-se e ouça aqueles que realmente sabem. Entende isso? Sócrates, ele ensinava que a verdadeira sabedoria está em reconhecer que nada se sabe. Reconhecer que nada se sabe. Então, até que você faça isso, eu te digo do fundo do meu coração, a decidência de não profanar os grandes debates com sua presunção, diferenciada de conhecimento. Se tem esse caso, porque enquanto os verdadeiros pensadores constroem catedrais intelectuais que estão por aí no mundo, você brinca com bloco de montar. E tem a audácia de fazer o quê? Chamar isso de arquitetura. Você chama isso de arquitetura. É uma pena, né, não? Fazer o quê? Vamos lá. Então, meus amados irmãos, esse vídeo que eu quero falar para vocês durou quase 16, 17 minutos praticamente. Falam sobre esse tema, então espero que você tenha entendido o que eu queria dizer. Que esse ruído que eu tinha ter lhe dado seja um despertador. Seja um despertador para despertar dessa consciência adormecida, entende? Pois o verdadeiro conhecimento espera. Mas tem que ter humildade para alcançá-la. Tem que ter humildade para alcançar. Entendeu isso? Então, meus amados irmãos, até a próxima. Deus abençoe. Paz e bem.